Existe um segredo divino que foi descoberto há pouco tempo no Egito. Nos próximos 2 minutos e 15 segundos, vou te revelar uma história que mudou completamente a minha forma de ver a manifestação e com certeza também mudará a sua. Isso te mostrará porque a maioria das pessoas ainda não conseguiram manifestar a vida dos seus sonhos. Essa história reveladora começa em um mosteiro no Egito, passa pelo desenvolvimento da inteligência artificial nos Estados Unidos e como essa inteligência ajudou a descobrir e esconder um dos maiores segredos dos milagres da antiguidade. Se prepare e relaxe, preste muita atenção a este relato que transformará completamente a sua vida. Não faz muito tempo, um manuscrito foi encontrado em um mosteiro no Egito. Esse manuscrito continha uma oração de 3 minutos, nunca antes divulgada, e que torna possível manifestar bênçãos e riquezas na sua vida. Mas antes de falar disso, você precisa saber que não estamos falando de nenhuma técnica de mentalização. Não se trata de lei da atração, nem de ondas cerebrais. Você já sabe que nada disso funciona de verdade. Essa oração de 3 minutos pode te dar tudo o que você deseja na vida. Ter mais energia, sair das dívidas, ter riqueza, melhorar seu relacionamento amoroso e inclusive manifestar a cura de doenças. E não importa qual seja a sua religião, crença ou filosofia, isto serve para qualquer um que se sinta merecedor de ter uma vida melhor. Afinal, se você chegou até aqui, é porque recebeu esse chamado divino. É como diz na Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Mas eu preciso te avisar, só continue assistindo se as suas intenções forem boas. A abundância divina só está disponível para quem tem o coração bom. E este conhecimento só pode ser compartilhado para pessoas que têm as melhores intenções, que desejam mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Portanto, preste bastante atenção porque você não encontrará esta oração de 3 minutos em nenhum outro lugar. O acesso a ela é muito limitada, não está no YouTube, na TV ou em nenhum livro. Pelo contrário, este manuscrito está escondido para o resto da humanidade. Eu sei, parece loucura, eu também pensava assim e olha que eu sou muito cético, mas acreditei do fundo do meu coração e adivinhe, esta oração mudou a minha vida e agora estou vivendo a vida que eu pedi a Deus. Mas vamos com calma e voltemos ao início. Essa é a história da minha vida, onde passei de um homem falido e abandonado pela esposa para um homem abundante, rico e feliz que vive uma vida completa. Meu nome é Augusto Fontes. Alguns anos atrás, eu vivi os piores momentos da minha vida. Eu estava na pior situação possível. A minha esposa tinha cansado de mim e, depois de me trair, decidiu ir embora de casa levando meus 2 filhos com ela. Isso aconteceu porque eu perdi o meu emprego. Antes disso acontecer, eu tinha uma empresa de cuidadores de idosos, tudo ia bem, pagava as contas e estávamos crescendo a cada mês. Mas depois da crise de 2020, minha empresa não resistiu e tive que fechar as portas. Depois disso, não consegui me recuperar, parecia que nada dava certo. Acabei buscando empregos temporários, mas não estava conseguindo pagar as contas e as dívidas apenas aumentavam. Realmente, foram meses muito difíceis. E em um dia comum, tomando café de manhã com a minha esposa, ela olhou para mim e disse: "Não dá mais. Eu tô cansada. Você não arrumou nenhum emprego decente e o que você ganha mal dá para nos sustentar. Eu quero ir embora." Ela me contou que estava saindo com um colega de trabalho há 2 meses. Como se não bastasse, ainda me falou que iria me abandonar para morar com ele. E o pior de tudo, levaria consigo os meus 2 filhos. Fiquei arrasado. Meu mundo desabou por completo. Ver a minha família sair de casa pela porta me destruiu totalmente. Eu não queria mais essa pessoa, estava totalmente decepcionado, mas queria meus filhos que eu amava tanto. Depois desse episódio, foram meses de sofrimento terrível, trabalhando e em solidão. Felizmente, eu ainda trabalhava de vez em quando como cuidador de idosos e surgiu a oportunidade de acompanhar a dona Estela, uma cliente minha muito religiosa e rica que morava sozinha, que me pediu para ir ao Egito com ela, naquelas viagens de peregrinação. Ela me adorava e insistiu para que eu fosse junto por um bom valor. Rapidamente eu aceitei. Seria uma oportunidade única de receber um bom dinheiro e também estava precisando de Deus. Quando cheguei ao aeroporto, no dia da viagem, recebi uma mensagem de texto da minha ex-esposa. Ao ler a mensagem, senti raiva e tristeza crescendo no meu peito. Ela disse que iria morar do outro lado do país e levaria nossos filhos com ela. Antes que eu pudesse processar a mensagem dela, minha mãe me ligou. Atendi para ouvir mais más notícias. Ela precisava fazer um tratamento para o seu câncer, o que custaria pelo menos R$80 mil. Como diabos eu ia conseguir essa quantia? Tentei ser forte para ela, mas não sabia o que dizer. Estava exausto, não estava comendo direito nas últimas semanas e não conseguia reunir energia para confortá-la, então menti e disse que tudo ficaria bem e que eu cuidaria disso. No longo voo para Egito, consegui dormir e me sentia mal do estômago, mas mal sabia que isso logo mudaria, pois alguém estava me esperando, alguém que eu iria passar os próximos 10 dias juntos.
O padre Solomon estava vestido como qualquer outro padre, humilde e simples, mas seus olhos, parecia que eles penetravam meu corpo e olhavam diretamente para minha alma. Chegamos ao mosteiro junto com toda a turma da peregrinação. Saíamos de manhã e voltamos sempre no fim da tarde. Então eu tinha as noites livres para passear e aproveitar meu tempo sozinho. Na terceira noite, eu decidi ir até a igreja e encontrei o padre Solomon lá. Ele estava parado na porta vestido da sua batina preta e, antes de me deixar entrar, ele disse algo estranho. Olhe, antes de entrar na igreja, eu preciso abençoar a sua alma e afastar essa má sorte que paira sobre você. Posso sentir o quão tenso você está, e sua aura está transbordando de ansiedade. Ele falava suavemente, e sua voz era reconfortante, o que imediatamente acalmou minha mente. Naquela época, eu não era muito crente, mas concordei. Ele me disse para fechar os olhos e ouvi-lo. O que aconteceu em seguida abalou minhas estruturas. Minha mente foi transportada para um lindo vale verde, onde pássaros cantavam, flores desabrochavam, o sol brilhava, e eu conseguia sentir o cheiro da grama. Todas as minhas preocupações evaporaram como água em uma pedra quente, e parecia que o peso do mundo havia sido tirado de meus ombros. Quando abri os olhos, o padre Solomon não disse nada, apenas me fez um gesto para entrar, e começou a me guiar a um tour pela igreja. Eu queria questioná-lo sobre a estranha oração que ele estava recitando, mas não queria interrompê-lo. O tour terminou e eu retornei ao mosteiro. Naquela noite, dormi como um bebê, e na manhã seguinte acordei mais cedo que todo mundo e fui falar com ele. Não consegui mais conter minha curiosidade e empolgação, então corri para a igreja para ver o padre Solomon novamente. Quando cheguei, minhas barreiras emocionais desmoronaram e eu abri meu coração para ele. Lhe contei tudo sobre minha vida, como minha família era pobre, como fui criado por uma mãe solteira e como trabalhei duro para sustentar minha família. A má sorte sempre parecia invadir minha vida, como a doença da minha mãe, o divórcio pelo qual estava passando e o medo avassalador de perder meus filhos. Padre Solomon ouviu, e após um momento de silêncio ele disse: Você sacrificou muito na sua vida, e como Jesus disse, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E muitos dos que estão perdidos serão os primeiros. Ele então fez uma pausa, pensando se deveria ou não falar o que estava em sua mente. E estou feliz que ele tenha feito isso. O que estou prestes a lhe contar nunca compartilhei publicamente. Você será cético a princípio, mas deve prestar muita atenção, você entende? Eu concordei, e o padre Solomon continuou. Descobrimos que Ramsés II costumava orar nesta mesma igreja, em uma das antigas celas aqui. Encontramos um dos seus manuscritos, que detalhava uma oração de 3 minutos. Essa oração abençoaria a sua alma, não importando o quão ruim fosse o seu karma, e dizia que essa oração de 3 minutos atrairia presentes concedidos por Deus. Foi assim que Ramsés II conseguiu usar o poder divino. No início, não acreditamos em uma palavra desse manuscrito e pensamos que era uma brincadeira boba. No entanto, decidimos tentar. Havia um orfanato nas proximidades que estava passando por dificuldades e não podia comprar novos equipamentos escolares. Demos ao proprietário esta oração de 3 minutos e fornecemos instruções sobre como usá-la. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Ele nos ligou com um grande entusiasmo, informando que uma doação anônima de aproximadamente R$70 mil tinha chegado com uma mensagem. Era de um ex-órfão que havia se destacado no mundo dos negócios e queria agradecer ao lugar que o criou. Era mais do que suficiente para comprar o mais novo e avançado equipamento escolar. Pode parecer um golpe de sorte incrível à primeira vista, mas suspeitamos que estávamos diante de algo importante e decidimos tentar novamente. Compartilhamos então essa oração de 3 minutos com uma mulher que acabara de se tornar mãe. Mas infelizmente, o pai a havia abandonado e ela também estava sofrendo com um rápido ganho de peso após a gravidez. Essa jovem mãe não estava tendo um momento fácil e estava amaldiçoada com a má sorte. Após recitar a oração de 3 minutos todas as manhãs durante 7 dias seguidos, ela decidiu comprar um bilhete de loteria. Algo que não esperávamos que funcionasse, mas Deus ouviu suas preces e ela ganhou uma quantia incrível de R$20 mil. E o que é ainda mais surpreendente, ela começou a perder 1 quilo por dia e logo recuperou sua figura jovem. Antes de compartilhar isso com você, devo adverti-lo que isso fará com que você questione tudo o que sabe sobre religião, ciência e tecnologia moderna. Veja bem, nos tempos antigos, a manifestação era bastante comum. Pense nos milagres realizados pelos santos. Eles eram pessoas comuns, como você e eu. Então, por que não há mais milagres hoje em dia? A resposta é simples. Nossas almas foram bloqueadas de se conectarem com Deus, o que nos impede de manifestar a vida dos sonhos que Deus planejou para todos nós. Como isso aconteceu? A frequência elétrica de músicas famosas, rádios e telefones. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Por que nossos dispositivos estariam equipados com uma frequência tão prejudicial? Deixe-me responder a essa pergunta
voltando à Segunda Guerra Mundial. Quando Nikola Tesla, o maior inventor da América, descobriu que era possível transmitir eletricidade sem fio, ele começou a experimentar isso. Uma de suas supostas experiências era criar uma frequência para aproximar a humanidade de Deus, as famosas ondas cerebrais elétricas de que você pode ter ouvido falar. No entanto, deu terrivelmente errado e teve o efeito oposto. Ele se desconectou do espiritual e sua mente ficou cheia de má sorte. Após muitos eventos terríveis ao longo dos anos, este grande inventor acabou morrendo sozinho em seu hotel em 7 de janeiro de 1943, sem ser reconhecido pelo público até o início do século XXI, exceto por um grupo de alemães que viraria o mundo de cabeça para baixo. Alguns anos antes de Tesla falecer, autoridades nazistas ficaram sabendo de seus experimentos. Eles se interessaram muito pelo que ele havia descoberto. Os nazistas começaram a experimentar com terapia de choque elétrico para causar obediência. Já se perguntou como pessoas comuns, como o amigável vizinho da esquina, poderiam torturar pessoas inocentes? É difícil de acreditar e vai contra tudo o que Deus representa. A única resposta lógica é que eles tiveram que ser lavados cerebralmente sem nem perceber. Os nazistas fizeram mais descobertas com base na pesquisa de Tesla, que certas frequências podem afetar uma pequena parte do seu cérebro, chamada glândula pineal. A glândula pineal está associada à criatividade e ao espírito humano livre. Não acredita em mim? René Descartes, o famoso filósofo e cientista francês, um dos maiores pensadores da história da humanidade, chamou a glândula pineal de a morada da alma e a única conexão com Deus. Portanto, o objetivo dos nazistas era simples: desligar completamente a sua glândula pineal e transformá-lo em um robô obediente, sem pensamento e sem moral. E com base na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram sucesso. É aqui que entra esta oração de 3 minutos. Esta oração de 3 minutos desintoxica a sua alma da programação prejudicial. É por isso que a manifestação nunca funcionou para você. Desde o momento em que você nasceu, foi programado para ser pobre e um mero engrenagem na máquina, um simples escravo no sistema. Quando você era um bebê, era como uma esponja, absorvendo toda essa informação. Uma vez que você cresceu, essa programação se enraizou no seu subconsciente e é extremamente difícil de desfazer. É por isso que essa oração de 3 minutos é tão poderosa. Ela limpa a sua glândula pineal, desfaz toda a programação prejudicial e restaura a sua conexão com Deus, permitindo que você receba os seus dons e bênçãos divinas que podem mudar o mundo. Um dos padres em nossa igreja estava sofrendo de dores lombares. Após usar a oração de 3 minutos, ele descobriu a causa. Seu pé estava ligeiramente curvado para dentro, o que causava um desalinhamento do joelho e da coluna. Cada vez que ele caminhava, colocava uma enorme pressão em sua região lombar. Seu problema foi resolvido e logo após, suas dores desapareceram. Pensamos que a divisão entre os afortunados e os desafortunados finalmente desapareceria. Mas o que aconteceu em seguida matou toda a nossa esperança. Há alguns anos, o avanço da inteligência artificial descobriu o manuscrito e conseguiu decifrá-lo. Pensamos que levariam isso ao mundo, mas descobrimos que eles simplesmente mudaram e apagaram todos os registros existentes da oração. As notícias nunca divulgaram o conteúdo do manuscrito e o assunto nunca mais foi tocado. Por que isso aconteceu? Não querem que essa oração seja espalhada e conhecida? Os poderosos deixariam de ter tanto poder, as pessoas deixariam de ser escravas do seu salário, o mundo seria melhor. E tem muitas pessoas que não querem que isso aconteça. Por isso, a inteligência artificial hoje é programada para bloquear e apagar da internet qualquer vestígio que leve alguém a obter essa oração. Foi o fim da história do Padre Solomon, e eu fiquei chocado. Não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O Padre Solomon então se sentou e olhou para mim como se uma ideia tivesse surgido em sua mente. De repente, ele disse: Estão me monitorando, pois sabem da origem do manuscrito. E eu não tenho os meios para espalhar esse presente. Mas acredito que minha situação manifestou você, Augusto. O bem sempre vence o mal no final. E eu acredito que você foi enviado aqui como mensageiro. Afinal, você tem um coração bom e pode falar em nome das pessoas. Você não precisa dizer sim agora. Apenas tente a oração de 3 minutos. Ajude a si mesmo, ajude sua família e depois ajude o mundo. Eu estava atônito e pronto para sair correndo, mas estava tão cativado por esse homem e sua estranha história que sua voz suave acalmou minhas pernas. Então eu me sentei e o observei se levantar para pegar uma caneta. Ele escreveu a oração de 3 minutos em um caderno e me deu. Ele me disse para tentar por 5 dias enquanto eu estivesse no Egito. Eu concordei. Nos 5 dias seguintes, fiz essa oração de 3 minutos repetidamente, mas, após várias tentativas, nada aconteceu. Não houve milagres e nenhuma manifestação de boa sorte. Será que eu estava fazendo algo errado?
Você pode imaginar o quanto fiquei desapontado e me senti como um completo idiota por acreditar nesse sujeito excêntrico. No 10º dia, deixei o padre Solomon na antiga igreja de Egito e voltei com a dona Estela para o Brasil. Ao chegar em casa, verifiquei meu telefone. Vi uma notificação de minha mãe dizendo: "Filho, tenho uma ótima notícia. Recebi uma ligação do hospital e não vou precisar pagar para fazer o meu tratamento. Estou na lista preferencial para iniciar agora." Me senti feliz e confuso ao mesmo tempo. Seria uma coincidência ou seria por causa da oração de 3 minutos? Minha mãe, que me criou sozinha, sempre esteve ao meu lado, então é claro que ela foi a primeira pessoa em meus pensamentos durante as orações. Decidi dar à oração de 3 minutos uma segunda chance. Desta vez, fiz com mais intenção e prestei mais atenção nas palavras que estava dizendo. Após 5 dias, um verdadeiro milagre aconteceu. Pode parecer apenas sorte, mas meu destino mudou completamente. Por acaso, encontrei um dos meus amigos de infância, Matias. Ele veio até mim e gritou. Então, dei a Rafael a oração de 3 minutos. Depois de uma semana, fui verificar e fiquei felizmente surpreso. Ele superou sua cota de vendas e dobrou sua comissão. Ele afirmou que estava sempre indo oferecer nos mesmos bairros e que fazia tudo errado, mas mesmo assim conseguiu superar suas metas. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu, e isso continuou semana após semana, até que Rafael conseguiu uma promoção para se tornar gerente de vendas. Ele foi encarregado de abrir uma nova divisão da empresa em São Paulo e agora tem um belo escritório com uma vista linda. Rafael se tornou o orgulho da família, o primeiro a quebrar a maldição da pobreza, tudo isso em menos de 6 meses. Também dei a oração de 3 minutos para Juliana. Ela era amiga do Rafael e estava com problemas financeiros e também no seu relacionamento. Oi pessoal, meu nome é Juliana e eu estava passando por uma dificuldade financeira enorme, com dívidas e precisando muito de dinheiro. E eu fiz a oração purificadora e em menos de 7 dias recebi um dinheiro que eu não estava esperando. Hoje eu consegui um emprego, então eu tô com bastante trabalho, com dinheiro, consegui quitar todas as minhas dívidas que eu queria, né? E eu tô muito, muito feliz. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu retomei o meu relacionamento que havia terminado, ele voltou comigo, hoje estamos melhor do que nunca e o trabalho dele vai muito bem também. Eu agradeço a Deus e ao Augusto por ter me proporcionado esta oportunidade. Façam a oração e acreditem. Um beijo para que você merece e pedir as bênçãos na sua vida. Clique agora no botão abaixo para garantir a sua oração. Tenho certeza que você orou e pediu essa oportunidade por muito tempo e agora ela está aqui. Provavelmente esta será a única vez que você verá essa chance de mudar sua vida passando pelos seus olhos. E eu espero que você não cometa o erro de ir embora sem essa oração. Então, agora mesmo, há um botão abaixo desse vídeo que te levará para a página de pagamento. Veja esse botão. Tudo o que você precisa fazer é clicar nele. Esse botão é a sua saída para o fim das dores e da escassez na sua vida, porque no momento em que você clica nele, é o momento em que você escolhe ficar livre delas. Aperte esse botão e perceba que o clique é a única coisa entre você e uma nova vida abundante.